que só o Windows 11 Pro ele toma mais da metade da memória de um computador. Isso é verdade? Olha, o Windows 11 Pro, ele é on demand, tá? Então, às vezes as pessoas, elas falam do Windows 11, falam que ele é um devorador de memória, mas tem que entender o seguinte. O sistema operacional Windows 11, ele faz o controle da distribuição da RAM também para a VRAM do chip gráfico que está integrado no processador da Intel. Lembra que eu falei para vocês que esse computador tinha duas placas gráficas? Uma aceleradora dedicada e uma aceleradora gráfica aqui integrada? Então, a aceleradora gráfica integrada, ela não tem uma RAM exclusiva para ela, como tem a RTX que está aqui, 4050, que tem 6 GB de RAM, VRAM DDR6, exclusivas para uso dele. Ele não vai usar 1 milímetro da RAM do equipamento. Ele vai usar a VRAM que ele tem própria. Já o chip integrado da Intel, que está aqui incluso nesse processador Core 7 240H, ele vai precisar de RAM para que essa RAM seja transformada numa VRAM e possa atender a sua utilização. Nessa hora, o Windows 11 mapeia a VRAM necessária ao seu chip integrado da Intel através de um sistema on-demand. Então, ele faz uma prévia reserva de um conteúdo ali, você bota lá um computador com 4 gigas de memória. Só que você está trabalhando exclusivamente com uma placa integrada da Intel num processador Intel. Essa placa gráfica da Intel, ela vai precisar de memória para poder trabalhar. E da onde ela vai tirar essa memória? Ela vai tirar da RAM do equipamento. Então, o Windows 11, ele faz esse jogo. Ele reserva um tanto da RAM e deixa ali destinado, porque ele não sabe em qual momento o usuário vai abrir um game. E ele vai precisar despejar RAM ali para se transformar numa VRAM e fazer a placa gráfica ter capacidade gráfica de processamento. Então, nessa hora, o Windows ele começa a roubar um pouco da RAM que ele tem disponível para reservar para recursos de uso futuro, entende? Um Windows 11 ele demanda aí no mínimo 8 gigas de RAM para o equipamento trabalhar com bastante conforto. O mínimo para o Windows 11 trabalhar seriam 4 gigas. Você consegue rodar o Windows 11 até com 2 gigas. Só que o que vai ocorrer? O sistema operacional, partindo da premissa que ele não tem RAM física para que ele possa trabalhar, ele vai começar a criar RAM virtual na sua unidade de disco para todo o conteúdo que ele está processando e ele não tem espaço na RAM física para armazenar, ele simula uma RAM virtual na unidade de disco e começa a usar o seu HD como se fosse RAM. Aí você perde espaço de armazenamento em disco e velocidade de processamento. Por quê? A partir do momento que você institui que o seu disco rígido vai também participar de uma unidade de memória virtual, ele vai ser constantemente acessado pelo sistema, não só na leitura e gravação do conteúdo que está sendo armazenado na unidade de disco, como ele também vai precisar estar prestando atenção naquela memória que ele está tomando conta ali. Por quê? Porque o computador não tem RAM. Então ele fingiu que um espaço do disco era uma RAM e está guardando lá. Só que ele fica fazendo refrescamento a todo momento com o processador. Então você aumenta muito a utilização de disco. Entendi. Isso até linka com a próxima pergunta que eu ia falar sobre o SSD de 1 TB, que também foi uma escolha que eu fiz, porque eles sempre oferecem o de 512 lá, mas Sim. pesquisando mais sobre isso, eu vi também esse negócio da memória virtual, né, que ajuda, porque então não quer dizer que o Windows está o tempo todo usando metade da memória, né, Exato. mas quando precisa ele vai utilizar, ou senão ele vai simular, né, fazendo Exatamente. O Windows ele reserva uma parte da memória para o uso futuro. Se essa parte não for necessária, ele vai usando, evidentemente, sempre mantendo um percentual ali que é fixo, mas ele tem essa liberdade de usar mais ou menos da RAM para criar áreas de armazenamento VRAM, no caso da utilização de vídeo integrado. No caso do seu HD grande, SSD, é interessante também, porque existem formas de você montar o equipamento e fazer um balanceamento do uso da RAM, criando uma unidade de memória virtual no seu disco SSD, e aí você passa a ter uma memória com a velocidade parelha à da RAM, porque são duas memórias que estão ali, você não tem mais uma unidade mecânica. Era justamente o que eu ia falar. Quando você pega um computador com Windows 11 e você olha que o equipamento está com 100% de utilização de disco, e está lento, 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 pode ter certeza absoluta de que você está com memória virtual na unidade de disco.
E por ela ser mecânica, ela é lenta demais. Então demanda muito tempo de utilização e o disco fica lá em 100% vermelho o tempo todo. Aqui no SSD isso não vai ocorrer. Como as tratativas são muito mais aceleradas, são muito mais do que 10 vezes a velocidade, né? Aqui no caso a gente está com NVMe, né? Seguramente o acesso é muito superior a uma unidade mecânica. Você pode instituir ali que naquele seu SSD, um pedacinho dele vai trabalhar como RAM, auxiliando a RAM do seu computador. Não é o caso aqui do Márcio, porque ele está com um equipamento que está com um mar de memória Mas aqui. se você tem um equipamento um pouco inferior, né, isso vai ajudar na hora que você estiver trabalhando com os programas. Então, presta atenção em ter um SSD pelo menos de 1 TB, né, para simular essa memória virtual e Exato. deixar mais memória para os programas. Exatamente, porque daí o equipamento vai ter essa liberdade de poder lançar mão desse recurso da VM, da memória virtual, MVM, né? E o que acontece? Você tendo o seu computador com mais espaço de disco SSD, você pode ofertar isso para o sistema operacional para que ele tenha esse recuo, né, para que ele tenha esse recurso e possa ofertar para o cliente, caso você esteja abrindo ali com a tua ferramenta de edição, uma imagem bombástica, né, que vai usar mais do que a quantidade de RAM que você tem no teu computador. Você vai precisar gerar uma VRAM gigantesca lá, mais um volume de... Você pode usar o disco NVMe também como se fosse a extensão da RAM do seu computador, criando unidade de memória virtual.